Fala, galera Egres, sejam bem-vindos ao nosso Pod Egres, voltado para educação, interação e tecnologia. O episódio de hoje vai abordar o mapa mental, e o seu impacto para a educação do ensino fundamental. Vamos começar aqui tratando desse assunto com 3 alunos convidados do 3º ano do curso normal. Então, estão hoje aqui conosco o Caio Patrick, a Isabelle de Lima e o Luan Santos. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigada. Obrigado. Bom, vamos começar perguntando para eles a partir de quando começaram a utilizar essa ferramenta do mapa mental, como é que foi essa experiência na educação? Então, a minha experiência começou a partir do ensino médio, quando os professores começaram a propor o mapa mental como uma forma de estudo que iria auxiliar nas provas, nos testes que viriam a seguir. E a partir disso eu aprendi, eu vi que eu estava desenvolvendo diversos conhecimentos com os mapas mentais, estavam me auxiliando, as matérias estavam me ajudando mesmo, e é uma ferramenta que auxiliou bastante, me ajudou bastante em relação a isso. Para fixar os conteúdos, Você memorizar alguns conceitos, sim, formalizar o ensino. Muito bem. E a Isabelle, como é que foi a sua experiência, Isabelle, com o mapa mental? Então, a minha experiência começou ali pelo 7º ano, quando eu comecei as professoras de artes, etc., começaram a falar sobre o mapa mental e em como isso poderia ser benéfico para outras matérias até. E eu comecei a utilizar mais aqui no Roberto Silveira, com matérias específicas que eram muitos textos passados em todas as aulas. E às vezes a gente, com estágio, não tinha tempo de estudar. Então, a gente fazia os mapas mentais bem corrido, assim, bem básico, e arrumava um tempo em algum momento para estudar essas matérias. E para mim é uma ferramenta, muito benéfica, porque eu aprendo muito mais fácil e eu consigo gravar melhor as coisas e tópicos importantes que podem ser usados nas provas ou nos trabalhos. Muito bom. E você, Caio, Patrick, como é que foi a sua experiência aí com o mapa? Desde quando você começou a usar esse recurso? Eu comecei a usar ele no 1º ano, E depois de lá, eu não sabia fazer mesmo, eu fui aprendendo. Até fiz na prova, A professora passou um conteúdo desse e através disso eu fui aprendendo. Na prova caiu tudo que ela passou. No mapa mental, no caso. E é isso. E vocês acham que essa ferramenta, ela pode ser utilizada como um instrumento avaliativo? Seria uma maneira eficiente para o professor analisar se o aluno compreendeu aquele tema, se ele realmente entendeu o assunto? Como que vocês veem essa ferramenta como um instrumento avaliativo? É possível? Fala, Luan. Eu acho que é possível sim, como recentemente eu e o pessoal da minha turma tivemos um trabalho em relação a isso. A minha professora ela passou um tema principal e nós tivemos que montar um mapa mental relacionado ao tema, os tópicos que nós achássemos mais importantes, e foi uma forma avaliativa. Ela avaliou os tópicos que nós colocamos como os mais importantes, assim, o que nós achamos mais que era mais pertinente, o que era mais preciso aprender, o que as pessoas deveriam ter reconhecimento, assim, e foi uma forma avaliativa também. Vocês pesquisaram antes? Teve alguma fonte de pesquisa? Vocês usavam pesquisa? A nossa professora ela passou diversos textos para nós, ela escreveu no quadro, passou alguns sites, nós pudemos pesquisar e criar esse mapa mental, e ela nos avaliou a partir disso. E você, Isabelle, você acredita que pode ser utilizado como instrumento avaliativo? O que você acha que o professor pode avaliar, nesse caso, assim, dessa construção? O professor, ele pode perceber se o aluno realmente compreendeu aquele assunto através do mapa mental? Então, eu acho que depende da proposta do professor e o que o professor quer. Por exemplo, nesse trabalho deles, que a gente também teve, a professora ela especificou exatamente o que ela queria que a gente colocasse lá, o que a gente quisesse desenvolver. Mas, por exemplo, um professor que só jogou um assunto geral. Às vezes ele está pensando
em um assunto específico derivado dele, ou às vezes ele quer que a gente só fale por cima, bem superficialmente. Já aconteceu de alguns professores pedirem pra gente fazer mapa mental e na hora o professor fala assim, não é isso que eu quero. E a gente tem que refazer tudo de novo, do jeito que ele queria e da forma que ele queria. E aí eu acho que isso acaba minando a forma que a gente vai fazer e a forma como a gente vai usar a nossa criatividade. Porque eu acho que o mapa mental também é sobre isso. A gente usa da criatividade para poder conseguir estudar melhor e de uma forma que a gente consiga, por exemplo, chegar numa prova e saber exatamente o que a gente estudou. Muito bem. E sobre essas estratégias de como que vocês constroem esse mapa? Vocês, por exemplo, cores, separam por cores? Vocês constroem isso de uma forma digital ou de uma forma analógica mesmo, no caderno? Como é que você costuma fazer, Caio, Patrick? Fala pra gente. Eu faço igual ela faz, né? Por cores, né? Aí eu acho mais fácil de se aprender, né? Separando. Tópicos por tópicos. E lendo, entendeu? Lendo e escrevendo de uma cor diferente. Aí eu sempre gravo. Sim. A cor rosa é aqui, o azul é aqui, o outro. E assim vai indo. Ajuda, né? As cores podem ajudar nessa diagramação para que o visual se torne mais facilmente memorizado, né? A gente ter essa memória, essa construção. É questão da associação mesmo, eu acho, pra mim, pelo menos. Eu uso a cor que é a cor da matéria no caderno. Então, por exemplo, eu já separo os tópicos e aí eu vou escrevendo tudo numa forma em que eu consiga utilizar essa cor. E outra, por exemplo, para destacar alguma coisa que é mais importante, assim, ou algo mesmo que a gente tenha que marcar mesmo e gravar mesmo na cabeça. A gente sabe que os mapas mentais eles têm sido cada vez mais adotados, né? Principalmente depois da pandemia, uma forma de sistematizar o ensino, como uma forma de também deixar o aluno desenvolver a sua criatividade. Mas existem algumas ferramentas digitais para a construção desses mapas, né? Que a gente pode até citar aqui, né? Como o MindMeister, por exemplo, o Google, né? Que eles têm algumas... oferecem gratuitamente, né, a possibilidade de você criar 1 ou 2 mapas por mês, algo desse nível, né? Como é que vocês veem isso, essa questão assim que, infelizmente, essas ferramentas, elas demandam, né, que a gente pague, assine para poder ter uma abrangência maior? Como é que vocês veem essa questão dessas ferramentas digitais que, claro, auxiliam, mas que tem essa limitação, né, com relação à gratuidade? São poucos modelos que eles possibilitam de forma grátis. O que vocês acham sobre isso? Foi como você falou, elas até auxiliam, só que essas limitações dela por fazer, como você disse, poder utilizar somente 3 vezes, não são benéficas como por exemplo, para o normalista, porque nós temos ao mês diversos trabalhos, temos que fazer diversos mapas mentais, não acaba sendo tão benéfico pra gente, auxilia em algumas partes, mas não é tão... Nem que não seja benéfico, é que é limitado demais, né, talvez, né? Talvez seja pouco, né? Insuficiente para quantidade pra gente que tem que fazer, assim, 5 mapas mentais, assim, na semana. É muito... Nossa, chega nesse nível? Pois chega. E às vezes a gente tem que fazer, assim, mapas mentais para trabalhos. Por exemplo, a gente fez um mapa mental em que a professora pediu pra gente imprimir as folhas e aí a gente colou no TNT e apresentou pra ela. Pra não usar slide, essas coisas assim. Então, se a gente tivesse que usar, por exemplo, uma dessas ferramentas, a gente não ia conseguir fazer. Porque além dos modelos serem limitados, tem toda a questão de pagar. Eu acho que assim, nós como normalistas que temos que focar em diversas atividades da escola, e assim, estágio, que a gente tem que também se preocupar com a alimentação e o nosso conforto, a gente não vai priorizar um site para fazer essas coisas que seja específico. A gente acaba utilizando outros sites, como Canva, por exemplo, e etc.
E você, Caio, o que você pode falar pra gente com relação a essa questão de se alguns serviços serem pagos e depois da pandemia, né? Durante a pandemia a gente viu que isso ficou muito livre, né? A gente tinha acesso a muitas ferramentas gratuitas, depois isso foi sendo limitado. Isso te atrapalhou de certa forma para a construção dos mapas? O que você pode falar pra gente? Bom, me atrapalhou por questão de Limitação. condição, né? Mas eu fui olhando na internet mesmo como fazia, fui pedindo ajuda para um e para outro e fui indo, entendeu? Pesquisando, né? E aproveitando aí as poucas opções grátis, né? Que ainda a gente tem na rede. E aí Foi olhando, fui vendo, entendeu? Olhando no caderno como fazer também. Porque eu tinha umas cópias também em casa e eu fui aprendendo. É a questão da adaptação mesmo. A gente tem que se adaptar aos recursos que a gente tem. Então, por exemplo, como o Caio falou, as ferramentas passaram a ser pagas, então isso foi tirado da gente. Então a gente começou a olhar YouTube, diversos canais tem como fazer mapas mentais, até sobre matérias específicas. Então a gente vai mais sobre se adaptar. Mais Depende sobre também isso. do desenvolvimento, né? Exatamente. Porque o professor ensina de uma forma e a gente olha na internet, a gente consegue aprender da forma que a gente aprendeu na internet. Entendeu? sim. E mesmo assim a gente vê inúmeras vantagens, né? Com a autonomia de vocês poderem fazer essas escolhas, de vocês criarem esses diagramas que servem também como resumos desse conteúdo. Então, eu acho que essa ideia de a gente ter um conceito central e ideias que se ramificam ligadas a ele, traz pra gente um material de apoio para o estudo, né? Um material interessante que a gente pode aí recomendar para o uso das crianças, dos adolescentes, né? E com certeza auxiliam bastante na educação. Bom, eu queria agradecer imensamente aqui a participação de vocês no dia de hoje, tá? Dizer que foi muito bom trocar essa experiência com vocês e estamos abertos aqui para novas oportunidades, né? Muito obrigada, Caio, Isabel. Obrigada, professora. Luan, obrigada mesmo. Bem, pessoal, aqui termina mais um episódio do nosso Pod Egres. Se você acha que este conteúdo foi útil ou pode ser útil para alguém, compartilhe com um amigo, uma amiga este material. Vamos prestigiar o trabalho do nosso Instituto de Educação, Governador Roberto Silveira. Conto com a participação de vocês. Um forte abraço e fiquem ligadinhos nos próximos episódios, hein? Tchau, tchau!